E olha que notícia interessante, um estudo feito por acadêmicos da Universidade de São Paulo revela que a compra de alimentos para a merenda escolar tem contribuído na economia brasileira e na agricultura familiar. Para cada real investido, há um retorno de mais de 50% para quem produz na lavoura e mais de 65% para quem vive da pecuária. Vamos saber dos detalhes com uma das autoras deste trabalho, a pesquisadora Thaís Diniz Oliveira. Seja muito bem-vinda, uma boa tarde. Boa tarde a todos. Prazer estar aqui com vocês. Pois é, um programa nacional, né, de alimentação escolar e isso garante também a compra pública, né, de alimentos, o que reverte, né? A gente consegue perceber através desse estudo que o governo ganha, o país ganha, né, na economia e, claro, quem está lá no campo também tem uma recompensa, né? É isso mesmo. O PNAE é um programa que ele já existe há muito tempo, né? Desde 1955. E em 2009 foi implementada uma lei, né, que incorporou uma perspectiva de alimentação saudável e adequada, que valorizasse cultura, tradições alimentares. E o que a gente faz no estudo, que é uma colaboração entre pesquisadores do NEPA, que é um Instituto de Pesquisa da Unicamp, a FEA-USP e o NUPENS, que é outro instituto de pesquisa lá da USP. Nessa colaboração, o que tentamos é investigar quais seriam os impactos socioeconômicos, né, do programa das compras públicas e dividimos em duas frentes diferentes. Então, o que a gente buscou fazer nessas estimações é entender em um primeiro momento, como que a produção ela se reflete, né, essas mudanças nas regras. Então, para isso, a gente usou um método específico, né, econométrico, onde, com dados do censo, a gente criou ali uma estimativa usando alguns indicadores, alguns dados de produção, para entender o quanto que esses segmentos, né, familiar, da pecuária, da agricultura, em comparação com os segmentos convencionais, eles poderiam crescer diante de um cumprimento, né, que vem com essa lei de 30% de compras públicas de alimentos vindo da agricultura familiar para responder a uma demanda do Programa Nacional de Alimentação Escolar. E o que a gente encontrou é que os dois segmentos, agricultura e pecuária, realmente eles crescem mais. 48% dos municípios brasileiros eles conseguem cumprir com os 30%, né, que a lei coloca. E desses 48%, o que a gente encontrou é que existe sim um ganho maior entre os segmentos familiares, o que demonstra, em primeiro momento, a importância do ponto de vista econômico para esses setores familiares, né? Por outro lado, o que o nosso estudo ele também mostra, porque com essas informações dessa primeira etapa, a gente nutriu a segunda etapa do estudo, onde utilizamos uma matriz de insumo-produto, que é um outro método para fazer uma análise de política pública mesmo, para entender esses efeitos mais macro de PIB, de renda, de emprego. Então, o que encontramos foi que existe um efeito positivo, né, dessa produção que aumenta a partir da demanda do PNAE, e é um efeito que é muito importante para esses segmentos, principalmente do ponto de vista de renda, por exemplo, de emprego. Mais de 27 mil empregos diretos e indiretos poderiam ser gerados a partir de R$ 1 a mais de demanda, né, que cresce nesse efeito multiplicador de 50% que você mencionou. Então, isso deixa muito claro que é um programa essencial, não só do ponto de vista de nutrição, de alimentação adequada, quando se fala de um sistema alimentar que ele promove uma produção que também seja sustentável, porque a agricultura familiar ela favorece, por exemplo, distâncias curtas, né, de oferta de alimentos, uma produção muitas vezes de menor escala que tem
algumas metodologias, abordagens diferentes de produção. É óbvio que isso não é o que a gente faz no estudo, mas tem algumas características que favorecem esse aspecto de sustentabilidade da produção familiar. Mas, por outro lado, o que a gente percebe do programa é que é um programa que ele promove, ele incentiva a alimentação que seja saudável. E essa alimentação saudável com legumes, verduras que vem desses produtores é essencial para a alimentação das crianças, para a nutrição, e ao mesmo tempo que o que a gente mostra que favorece o desenvolvimento rural, que tem um potencial muito grande. O problema de encontrar esses resultados é que, ao mesmo tempo que existe esse potencial, que ele é muito importante do ponto de vista econômico e social, ainda existem o investimento ao PNAE ainda é baixo, abaixo do que seria ideal para poder continuar aproveitando esse potencial. Os dados mostram que o programa perdeu 42% do poder de compra entre 2010 e 2024, principalmente porque os reajustes ficaram abaixo da inflação, né, dos alimentos, e o que se pretende com esse estudo é mostrar que existe sim um potencial enorme para o país, né, para os segmentos familiares, para o desenvolvimento local e rural desses produtores, e que isso implica numa decisão política de criar um sistema, um mecanismo de reajustes que sejam mais adequados, que sejam constantes, e que favoreçam, né, essas compras para que todos os municípios, por exemplo, eles possam cumprir os 30%, porque existem benefícios econômicos positivos que podem se estender pelo país inteiro para esses produtores. Pois é, e Thaís, eu acho que isso reforça aquela ideia, né, de que é preciso garantir assistência técnica, né, ao agricultor familiar, é preciso garantir realmente que ele tenha essa disponibilidade de escoamento de produção, fora o retorno, né, financeiro, que garante com que ele também possa investir na própria produção, mas que realmente esses alimentos possam chegar a todas as escolas públicas de maneira, vamos dizer assim, de materiais limpos, produtos higienizados, né? Enfim, que o agricultor familiar também consiga investir na entrega desses produtos, não apenas cumprir o que foi contratado. Agora, Thaís, também eu acho interessante essa questão do governo ter projetado até o ano que vem diminuir o número de alimentos processados, ultraprocessados, o que visa, então, garantir ainda mais essa alimentação com nutrientes, né? Isso mesmo. Eu acho que é interessante a gente destacar aqui que o PNAE, essas novas regras do PNAE desde 2009, inaugura de certa forma, uma democratização desse acesso às compras públicas para esses produtores, porque cria um mercado institucional, onde existe ali uma demanda, né, das escolas, e esses agricultores, estando dentro de organizações cooperativas, por exemplo, que fornecem para as escolas ou não, mas eles têm um mercado institucionalizado que eles sabem que vão atender essa demanda. E outro aspecto interessante é pensar que o PNAE ele é muito... Eu particularmente acho que é um dos programas mais completos que a gente tem, porque além de existirem algumas regras do ponto de vista da produção, como é o caso, né, do 30% de requisito de compras de agricultores familiares, que privilegia, né, que dá prioridade para determinados grupos, por exemplo, quilombolas, comunidades indígenas, mulheres do campo, informais ou formais, enfim, por um lado tem todo o aspecto de produção que o programa ele visou incluir, e por outro lado existe o aspecto mesmo de nutrição adequada, de saúde, né, que vem aí por diversas regras de compra, de o que se compra para as escolas, e a redução de
ultraprocessados, de alimentos que não sejam saudáveis, faz parte desse pacote que faz do PNAE ele ser reconhecido internacionalmente como ele é. É um programa que no mundo todo se fala sobre, justamente porque existem essas regras e por conta também do aspecto de sustentabilidade. Mas eu não poderia deixar de dizer que a política alimentar no Brasil e nesse sentido, né, principalmente a política, o PNAE, tem muito embasamento no Guia Alimentar. E o próprio Guia Alimentar brasileiro, para a população brasileira, ele coloca a sustentabilidade e a saúde, né, em primeiro lugar, porque é um guia que vai ali determinar, ou melhor, recomendar alimentos a partir de grupos, dizendo um pouco mais sobre o que seria mais saudável a partir dessas diferentes classificações, que eu também não vou entrar aqui, mas é interessante perceber que está tudo muito conectado. E nesse sentido, seria interessante que existissem também essas políticas complementares, como você mencionou, para garantir que, do ponto de vista da produção, a gente continuasse incentivando esses produtores e fortalecendo esse mercado institucional, fortalecendo essa conexão do campo com as escolas, com o que se come nas escolas, e do ponto de vista de futuro, o que queremos para as nossas crianças e futuros adultos, que sejam saudáveis, que comam melhores, de uma forma mais saudável. Isso faz toda a diferença e, por consequência, tem efeitos muito positivos para a economia e para esses produtores que muitas vezes dependem, né, esse acesso a esse mercado que se tornou o PNAE. Tá aí, só para encerrar, né, eu acho que é interessante a gente trazer que o estudo durou 10 anos, né? Houve todo uma observação dos censos que eram divulgados, se eu não me engano, de 2007 a 2017, né? Quer dizer, passando por vários governos, vendo o quanto é importante essa contribuição, né? Porque vocês também notaram que quando faltava o repasse de recursos, realmente impactava em toda uma economia local. Quer dizer, mostrando a necessidade não só da gente garantir essa alimentação para os nossos jovens, mas também gerando renda, trabalho para pequenos municípios que vivem realmente dessa agricultura familiar, né? Exatamente. O nosso estudo, a primeira parte, que trata mais da parte da análise da produção, de como que a produção ela reflete essa mudança na regra, ela cobre esse período entre 2007 e 2017, que são as informações que temos disponíveis do censo agropecuário. Então, basicamente, o que a gente fez foi utilizar esses dados disponíveis para fazer uma análise de antes e depois. E com essas informações, usando a matriz de insumo-produto do Brasil, a qual a gente estimou essa diferença entre segmentos, né? Então foi feito todo um trabalho para poder separar o que é agricultura convencional do que é agricultura familiar e pecuária. Então, enfim, tem algumas lá no Policy Brief que a gente publicou recentemente, e também no artigo, tem toda essa diferenciação, né, dos setores para quem tem interesse em saber mais sobre o estudo. Então, fizemos todo um trabalho também de diferenciar, e esse é um diferencial do nosso trabalho, porque até então a maior parte dos estudos científicos, eles se focam muito na questão logística, de como fazer com que o produtor consiga acessar esse mercado institucional do PNAE, ou alguns estudos focados muito no nível local. Então, por exemplo, um estudo sobre Santa Catarina e as escolas, né, de Santa Catarina, do estado e dos seus municípios, mas do ponto de vista macro e nacional, ainda não tinha sido feito ainda não existia nenhum estudo. Então, a ideia do nosso estudo é justamente vir trazendo essas evidências e demonstrando que
independente do governo que está, né, liderando o país, é uma política que não tem, é atemporal, ela é necessária e ela precisa ter um incentivo contínuo para que se expanda ainda mais para outros produtores, para atingir essas metas da regra, na verdade, para cumprir com a regra, né? Porque é o que está colocado na lei, e, ao mesmo tempo, garantir que essas crianças continuam podendo comer desses alimentos vindo desses agricultores. Parabéns pelo trabalho, eu acho que é um importante instrumento aí para os gestores públicos, né, estarem conscientes do quanto é valioso essa contribuição, não só na alimentação dos jovens, mas principalmente também para a economia local. Muito agradecido então a Thaís Diniz Oliveira, pesquisadora da Universidade de São Paulo, que trouxe para a gente aí o resultado deste estudo. Muito agradecido, uma boa tarde, até a próxima oportunidade. Muito obrigada.